equipe do time de resposta rápida da Unimed Sul Capixaba. Aqui quem vos fala é o Dr. Carlos Eduardo Câmara Prado, coordenador médico da equipe do time de resposta rápida. Nessa aula nós vamos falar sobre o treinamento teórico básico, do referente ao ano de 2020. Nossa bibliografia básica está relacionada ao TKA, que é o treinamento de emergências cardiovasculares avançado, e o ACLS, que é o Advanced Cardiovascular Life Support, e também a primeira diretriz de ressuscitação cardiopulmonar e cuidados cardiovasculares de emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Primeiramente, o que é TRR? Ela é uma equipe multiprofissional da Unimed Sul Capixaba, capacitada em atender às urgências e emergências, assim como as paradas cardiorrespiratórias dentro da área de abrangência, nos limites do Hospital Unimed, tanto de pacientes internados ou externos, como de acompanhantes, colaboradores e visitantes após o seu acionamento. Qual a abrangência do TRR? No caso do Hospital Maternidade ou pronto-socorro, é o setor de internação na maternidade, o centro de diagnóstico por imagem e qualquer pessoa acometida por mal súbito nas dependências do hospital. No caso do Hospital Unimed, novo, é o setor de internação do primeiro andar, o centro de diagnóstico, o setor da oncologia, qualquer pessoa acometida também por mal súbito nas dependências do hospital. Fica, em exceção, os centros cirúrgicos de ambos os hospitais, a UTI geral e a UCOM. Como que se dá o acionamento desse time de resposta rápida? No caso do Hospital Maternidade Pronto-Socorro, é através do ramal 7777, onde o setor que detectou a parada cardíaca liga para o ramal 7777, o telefone fica no pronto-socorro e assim via rádio é acionado a equipe que prestará o atendimento imediato. No caso do Hospital Unimed na União, o ramal é o 8888, também da mesma forma, o setor que detecta a parada cardiorrespiratória ou mal súbito liga para esse número e é acionado o rádio da equipe. E no caso do setor de enfermaria, é o botão azul localizado nos quartos dos pacientes que já manda a mensagem diretamente para o celular da equipe e que de prontidão já estará com aviso nesse celular, nesse smartphone, com a localização do quarto, do leito do paciente, para que ele possa ser prestado o atendimento o mais rápido possível. Como que se dá a formação da equipe? A formação básica consta de um médico, que seria o líder, um enfermeiro e 2 técnicos de enfermagem, tanto no Hospital Maternidade quanto no Hospital Unimed, o novo, na União. No caso do Hospital Maternidade, é o médico do pronto-socorro, atualmente o adulto, mas em breve a proposta de ser inserido o médico do pronto-socorro infantil também como líder. Atualmente a equipe é a equipe do pronto-socorro. No caso do Hospital Unimed, o novo, a equipe está formada no primeiro andar, no setor de internação. O líder é o hospitalista ou plantonista, o enfermeiro que fica com a bolsa de ventilação e os técnicos de enfermagem, um com a bolsa de medicação e a outra com desfibrilador, cada um com seu treinamento específico. Quais são as atribuições do time de resposta rápida? O médico, ele é o líder, então ele que vai fazer os comandos principais da equipe, determinar quando para, o protocolo a ser seguido. Ele é o único responsável pela desfibrilação, já que os nossos aparelhos são aparelhos de desfibrilação manual. E a via aérea definitiva também é responsabilidade apenas do médico. O enfermeiro tem a responsabilidade inicial da ventilação, com a bolsa, válvula, máscara, e fazer o revezamento das compressões cardíacas. O técnico que está de posse do desfibrilador, ele é responsável por deixar o desfibrilador já ligado, pronto, com gel nas pás, para que o médico possa avaliar o ritmo e assim avaliar a questão da desfibrilação.
Logo em seguida ele vai para as compressões cardíacas e faz o revezamento com o enfermeiro ou a enfermeira com a ventilação. O outro técnico é responsável pelas medicações, ele fica de posse do cronômetro para avaliar os ciclos, né, de reanimação. Em um caso de desgaste da equipe, ele pode revezar com outro técnico nas compressões cardíacas. A dinâmica da equipe também é uma coisa muito importante, né? Diferente do que a gente avalia no TECA, no ACLS, a comunicação da equipe, no caso do TRR, ele tem que ser bem restrita e bem focada, né? O líder, quando precisa transmitir alguma comunicação, precisa direcionar a quem que ele quer que objetive o pedido dele. Essa pessoa precisa responder para dizer que entendeu e confirmar a execução do que foi pedido. As mensagens precisam ser claras, nítidas, né, bem concisa, evitar, né, gritos, xingamentos na equipe, que isso instabiliza todo mundo. Cada um tem que estar atento à sua função, né, observar e procurar fazer da forma mais correta possível, pedir ajuda caso não se sinta capaz em algum tipo de procedimento, né, no acesso venoso. Tem que ter um respeito mútuo entre a equipe, né? Qualquer fato pessoal deve ser deixado de lado, e a intervenção construtiva, né? Se alguém observa que alguma coisa foi feita de uma forma indevida, pode, né, comunicar ali no momento e cuidado, né, para que seja feito da melhor forma. Ao final do atendimento, tenha vindo o paciente a óbito ou tenha recuperado a circulação espontânea, é importante que se faça uma reavaliação e um resumo do que foi feito, né? Para procurar os erros, os acertos, né? Fazer os devidos elogios, as devidas considerações e não esquecer de preencher o protocolo de atendimento no MVPEP, né? Que tem lá na seção de protocolos. Tá? Isso é fundamental para que a gente possa criar uma análise dos nossos atendimentos, né? E ver onde que a gente pode melhorar, quais as principais indicações, principais ritmos, etc. O atendimento, né? Tudo é baseado nessa cadeia de sobrevivência básica, né? Que a primeira coisa, precisa ser reconhecido o mal súbito, a parada cardíaca o mais precoce possível, e assim que detectado, tem que ser chamado a equipe, né? Quanto antes o socorro, melhor vai ser a resposta. A compressão cardíaca ela tem que ser o mais precoce possível, né? Então, chegou, detectou a parada, se for realmente uma parada cardíaca, e já começar com a compressão cardíaca. Em seguida, a avaliação do ritmo e a desfibrilação mais precoce possível também, se for o caso de desfibrilação. E o paciente restaurando os batimentos e respiração, aí temos que instituir os cuidados pós-parada, né, para melhorar a qualidade de vida do paciente. Como seria a abordagem inicial da equipe? Uma vez acionada, o técnico responsável pelo paciente, no caso da enfermaria, ele precisa confirmar, né, aquela parada, inicia ou continua a RCP de qualidade, né, que são as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, e solicita que o acompanhante, caso esteja acompanhante no quarto, acione ajuda. Então ele vai pressionar o botão azul, no caso da enfermaria, por em torno de 5 segundos até as luzes acenderem. Essa forma de chamada ela já está descrita em uma outra trilha, né, que a gente tem de treinamento, também pode ser acessado lá para visualização de como faz. E aí aguardar, pedir que o acompanhante aguarde do lado de fora do quarto para que a equipe possa chegar e dar sequência no atendimento. Então a equipe chega no local, continua o atendimento conforme todo o protocolo. Tá? O primeiro membro que chegar, ele precisa assumir o que é mais importante, em princípio, que é a ressuscitação cardiopulmonar, as compressões. E aí libera o técnico, né, que estava responsável pelo paciente, que não é da equipe, para buscar o carrinho de parada e colocar a tábua sobre o tronco do paciente. A gente não pode esquecer do uso da tábua, porque senão acaba que as manobras de reanimação reduzem a qualidade. Os demais membros do TRR chegando, eles vão informar suas posições, assumem suas posições de acordo com a sequência, né? Sempre lembrando, primeira coisa a se fazer, além da confirmação da parada, são as compressões torácicas de qualidade
a avaliação e abertura das vias aéreas, então sempre olhar se tem secreção, se tem algum corpo estranho na via aérea, senão a gente acaba empurrando tudo isso para dentro do pulmão, e a ventilação artificial. No atendimento, então a gente, como eu falei, checar pulso, iniciar as compressões torácicas, o pulso, preferencialmente o carotídeo, com um tempo entre 5 a 10 segundos, não menos do que 5, não devendo ser mais do que 10 segundos, para não haver confusão e demora no tempo de avaliação. Confirmando a ausência de pulso, deve ser feitas as compressões torácicas numa velocidade de 100 compressões por minuto, com a profundidade de pelo menos 5 centímetros, deixando haver um retorno completo do tórax, tá? Para que o coração possa se encher de sangue e melhorar a circulação. A taxa de compressão é uma ventilação de 30:2, 30 compressões, com 2 ventilações, até obter a via aérea definitiva, e no caso da via aérea definitiva, já é feito de uma forma diferente que você está abaixo. As compressões torácicas devem permanecer sempre a pelo menos 100 compressões por minuto, de forma contínua, após a via aérea definitiva. Na sequência, avaliar e abrir as vias aéreas, então não podemos esquecer de avaliar se tem corpo estranho nas vias aéreas, e aí iniciar uma boa ventilação. Taxa de compressão, no caso da bolsa, válvula, máscara, 30:2, 30 compressões, 2 ventilações. A ventilação, no caso da via aérea definitiva, é uma ventilação a cada 6 a 8 segundos, preferencialmente durante o retorno do tórax nas compressões, senão fica difícil empurrar o ar durante o exato momento onde eu comprimo, há uma certa competição disso daí. E a cada 2 minutos, avaliar o ritmo, através do monitor, e decidir se vai haver o choque ou não, lembrando de afastar a equipe no caso do choque. Então a gente vai seguir o protocolo de acordo com o ritmo. Jamais a gente deve avaliar o pulso antes de checar o ritmo. Quais são os pontos chaves aí até agora? A gente precisa ter uma compressão torácica precoce, então assim que detectada a compressão torácica deve ser iniciada. Quanto mais tempo demorarmos para fazer a compressão torácica, pior é o resultado do paciente. As compressões torácicas elas devem ser de alta qualidade, com os braços na posição correta, as mãos na posição correta no tórax do paciente, uma pressão de pelo menos uns 13 quilos, 5 centímetros de profundidade, uma velocidade acima de 100 compressões por minuto. Isso são compressões torácicas de qualidade. Evitar as pausas nas compressões. Então, às vezes, a pessoa, durante a avaliação de ritmo ou entre a avaliação do pulso, existe uma lentificação muito grande para se reiniciar as compressões. Isso deve ser muito evitado. Minimizar também a duração das pausas pré-choque. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa está fazendo as compressões e na hora de avaliar o ritmo, a pessoa para e demora-se muito nessa avaliação do ritmo para pegar as pás, e isso deve ser evitado. A interrupção da compressão deve ser feita apenas no exato momento onde o médico já está com as pás na mão, próximo do tórax, para avaliar o ritmo. E assim que ele tirar as pás novamente, seja após o choque ou não, já reiniciar as compressões torácicas, a menos que tenha recuperado a circulação espontânea. E a desfibrilação também, o mais precoce possível quando ela for aplicada. Detectou que é ritmo chocável, já pede para afastar, já carrega, já vai desfibrilando o paciente com a carga adequada. Então a qualidade do atendimento, revisando, a compressão de qualidade, 100 compressões por minuto, 5 centímetros de profundidade, permitir o retorno total do tórax com o mínimo de interrupções possíveis. Então a gente vai ver na imagem que o braço do técnico aí, da pessoa que está fazendo as compressões, ele precisa estar no ângulo de 90 graus em relação ao tórax do paciente. A região tenar e hipotenar da mão, ela precisa estar em cima do terno, no terço inferior do externo, e ele precisa fazer esse movimento de compressão com o próprio tronco. Ele não deve dobrar os braços têm que estar bem retos, e o peso do tronco é que vai forçar o tórax do paciente. No caso da ventilação de qualidade, ele deve ter uma boa vedação da máscara, então a gente tem que segurar conforme a mão aí nesse desenho,
como se fosse uma letra C e uma letra E, a letra C forçando a máscara em relação ao rosto do paciente e a letra E segurando a mandíbula para evitar a vedação, a perda da vedação. No caso do tubo, lembrando que é uma ventilação a cada 6 a 8 segundos, preferencialmente o retorno do tórax, e deixar conectado sempre ao oxigênio para oferecer mais aporte de oxigênio. No caso da monitorização e da desfibrilação de qualidade, ela precisa ser o mais precoce possível, né? Quanto mais tempo demorar, menor é o resultado. A gente vê nesse gráfico aí abaixo que a cada 10 segundos que você espera, você vai perdendo o percentual de recuperação, né? Se você faz um choque devido em menos de 10 segundos, você tem uma chance de reversão com 94%. E à medida que isso vai demorando mais, esse percentual de sucesso vai caindo, como vocês veem aí no gráfico. Lembrar sempre de gel nas pás, sem que haja fricção entre uma pá e outra. Então, quando colocar o gel na pá, a própria pá no tórax do paciente ele deve ser espalhado para evitar queimadura. Pressionar a pá com firmeza, né? E aí o peso em torno de 13 kg de compressão no tórax do paciente. Posicionar as pás corretamente, como na figura abaixo também. Então, a pá que está escrito ápice, ele precisa ficar na parede lateral, né, do tórax esquerdo, e a pá escrito externo já é na região lateral direita do externo, tá? Semelhante ao que está aí na imagem. Lembre sempre de carregar as pás, né, carregar a carga antes de aplicar o choque. Cada aparelho tem uma forma específica, como já tem sido demonstrado em outras aulas. E sempre o choque, no caso da parada cardíaca, o choque não sincronizado. Progressivo, né, de acordo com o tempo aí de parada, pelo menos 120 joules nos aparelhos bifásicos são os recomendados, né? Alguns recomendam iniciar com 150, outros com 170, isso depende um pouco do aparelho. Então aqui, já quase finalizando nossa aulinha teórica básica, o protocolo pelo TECA, né? O TECA avançado, e em seguida eu falarei sobre o ACLS, são basicamente os mesmos, e a gente vai seguir sempre a forma que já foi feita em outras aulas, né? Então, primeiramente, a gente vai avaliar a responsividade do paciente. Se o paciente não é responsivo, então eu chamo ele com vigor, faço um movimento forte com ele para ver se ele vai reagir. Se ele não tem ventilação espontânea ou a ventilação dele é muito deficiente, um gasping, e a gente checa pulso, não tem pulso, primeira coisa, a gente precisa pedir ajuda, né? E cada setor de atendimento vai ter a sua ajuda, ligando para o ramal ou acionando o botão no caso do quarto do paciente. A equipe precisa ir de prontidão para o local, vai confirmar, checar o pulso de 5 a 10 segundos, né? Em seguida avaliar vias aéreas e começar as compressões torácicas, conforme a gente já comentou. Assim que o desfibrilador chegar e for preparado, né, no momento em que ele for colocado no tórax do paciente, as compressões torácicas devem ser interrompidas e feita a análise do ritmo. Analisado o ritmo, a gente vai ter duas direções a seguir. Ou o ritmo chocável, né, que é uma fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, como vocês veem aqui, ou é um paciente que parou em atividade elétrica sem pulso, AESP, ou em assistolia, que a gente deve lembrar sempre de realizar o protocolo de linha reta, né, que é a avaliação da derivação, do ganho e dos cabos do aparelho, tá? Sempre lembrar dessa forma. Uma vez que o paciente tenha ido para um ritmo chocável, imediatamente nós devemos iniciar a desfibrilação, né? No caso dos aparelhos bifásicos que a gente tem no hospital, pelo menos 120 joules, tá? Nessa fase, nesse primeiro choque, a gente não administra medicação nenhuma, né? Segue o ciclo de 2 minutos de compressões e ventilações. Finalizado esse tempo de 2 minutos, a gente vai avaliar o ritmo do paciente. Avaliando o ritmo, se ele volta a ter um ritmo chocável, administrado novamente a desfibrilação. Em seguida, feito a epinefrina ou adrenalina 1 mg, né? E aí, ciclo novamente de 2 minutos. A gente analisa o ritmo,
volta. Se ele for o ritmo chocável novamente, nós administraremos o choque e em seguida será feito a medicação amiodarona, né, na dose de 300 miligramas, em bolos. Lembrar sempre do flush, né, do soro fisiológico, elevação do membro, no caso da pessoa que está responsável pela medicação. Tá? Então a sequência, no caso do paciente que parou em FVTV, ele vai ser, primeiro é feito o choque, sem medicamento. Na segunda avaliação do ritmo, novamente chocável, é feito o choque, adrenalina. E em seguindo os ritmos, ele for sempre chocável, a ordem é, primeiro ciclo, nenhuma medicação. Segundo ciclo, adrenalina. Terceiro ciclo, amiodarona de 300 miligramas. Quarto ciclo, nova adrenalina. Próximo ciclo, amiodarona de 150 miligramas e aí última dose de amiodarona. E a partir daí, continuando em ritmo chocável, ele vai receber apenas a epinefrina 1 miligrama a cada ciclo sim, ciclo não, né? A cada 4 minutos aproximadamente. No caso do paciente que parou em assistolia ou AESP, né, já confirmado o protocolo da linha reta, nesse a gente não vai chocar, avaliou o ritmo, então reinicia as compressões e aí sim, nesse primeiro ciclo é feito a epinefrina e, em princípio, apenas a epinefrina, que será feita a cada 4 minutos, ou seja, ciclo sim, ciclo não. Então seriam ciclos ímpares. Primeiro ciclo epinefrina, segundo ciclo nada, terceiro ciclo epinefrina. E a pessoa responsável pela medicação vai deixar sempre a próxima medicação já preparada para não retardar o atendimento. É óbvio que numa parada cardíaca o paciente pode migrar de um protocolo para o outro, de um ritmo chocável para o não chocável e vice-versa. Então a gente vai ter que sempre estar migrando, né, de acordo com o protocolo que o médico, o líder, determinar. Uma vez recuperada a circulação espontânea, nós devemos ter os cuidados pós-parada. Quem tem pulso tem pressão, então nós precisamos avaliar a pressão do paciente para verificarmos se não vamos usar medicação, né, vasoativa. Nós precisamos ter o cuidado de avaliar pupila, ver o padrão respiratório do paciente, em que ritmo que o paciente voltou. Então nós precisamos de exames laboratoriais, eletrocardiograma, estabilização do paciente e avaliar o quadro clínico geral dele e determinar se ele vai continuar no setor que ele está, se vai ser transferido para a UTI, para onde que esse paciente irá. Tá? Então, os cuidados pós-paradas será motivo de outra aula. Tá? Se o paciente evoluir a óbito, e aí o critério do tempo vai depender do médico que está avaliando o caso, né? Avaliando o paciente, isso é muito individual, mas uma das recomendações é que seja pelo menos investido em torno de 30 minutos, né, de tentativa, ou haja uma exaustão da equipe, né? O paciente realmente já mostra sinais de que não há prognóstico. Aí o médico pode direcionar a interrupção do cuidado. No caso do ACLS, né, para finalizar, ele põe no curso dele o gráfico de uma forma diferente, mas seguindo a mesma situação. Então, detectou, confirmou a parada, vai se iniciar a RCP, fornecer oxigênio, né, avaliar, acoplar o monitor, avaliar o ritmo, se é chocável ou se não é chocável. Se for chocável, aplicar o choque, vai fazer o acesso venoso, RCP de 2 minutos. Se persistir ritmo chocável, aí aplica o choque novamente e, como eu falei da outra vez, aí sim vamos começar com epinefrina. Se for chocável de novo, amiodarona, né, que é o preferencial hoje, 300 miligramas, e aí vai seguindo o ciclo novamente caso persista chocável, tá? Lembrando que a amiodarona a gente só vai usar 2 doses, 300 miligramas, depois 150 miligramas, nada mais de amiodarona, ficaríamos só com epinefrina. No caso do ritmo não chocável, né, a sistolia ou a ESP, então vai ser feito a RCP, 2 minutos, o acesso, a epinefrina já faz de início, tá? Nesse caso a gente vai considerar uma via aérea avançada, que no caso do ritmo não chocável, a sistolia ou a ESP, ela pode ser feita de uma forma mais precoce, tá? Mas não é necessário que seja feita já no primeiro ciclo. Isso vai depender um pouco do que o médico avalia do paciente. No ritmo FVTV,
a recomendação é que essa intubação ela seja um pouco mais postergada, por volta aí do terceiro ciclo, mas também vai depender um pouco do que o médico, o líder, está avaliando no momento. Então, voltando aqui, a sistolia RCP, epinefrina já no primeiro ciclo, 1 miligrama, avalia o ritmo. Se não for chocável, continua com RCP, avaliar sempre as causas reversíveis, os 5H e 5T, né? E aí, seguindo, 2 minutos depois, avaliar ritmo. Se não for chocável, vai sempre alternando a adrenalina a cada 4 minutos. Se em algum momento o ritmo passar a ser chocável, a gente vai para a rota do ritmo chocável. E se ele passa a ser ritmo chocável, é feito a desfibrilação, é feito a sequência da medicação, em algum momento ele passa a ser não chocável, ele já vem para esse braço desse gráfico. Então hoje, né, o atendimento básico na parada cardíaca está muito resumido em relação a antigamente. Hoje basicamente a gente vai usar a adrenalina e a amiodarona. Então são duas medicações que principalmente o médico e o técnico responsável por elas tem que saber a dosagem, tem que saber a forma de aplicação, tem que saber o momento exato de aplicar, né? Então o técnico da medicação já tem que saber que a primeira droga que ele vai usar em qualquer dos ciclos é a adrenalina. Então a primeira coisa que ele tem que fazer, além de pegar o acesso venoso, né, é deixar preparada a adrenalina para na hora que for recomendada, e sempre lembrando de confirmar ao médico que a medicação foi feita, tá? Elevação do membro, o flush de 20 ml de soro fisiológico, isso é muito importante para que seja aumentada as chances de reversão à circulação espontânea do paciente, né? Então, terminamos aqui esse treinamento. Qualquer dúvida, estarei aí à disposição, tá? Obrigado a todos. Essa aula estará disponível para que vocês possam voltar a qualquer momento, assisti-la de novo, para tirar alguma dúvida que porventura existir, e também haverão outras aulas aí na trilha da equipe TRR. Obrigado a todos.